Adeus Mr. Bean. Rowan Atkinson assegura que está cansado dessa cultura do cancelamento e do seu personagem, por isso vai abandoná-lo. Veja agora os motivos dele tomar essa decisão. Roda a vinheta. Criado por Rowan Atkinson durante seu mestrado na Universidade de Oxford, o Mr. Bean costuma ser descrito pelo ator como uma criança no corpo de um homem adulto. E não há dúvidas de que o sucesso da série do personagem se deve tanto pela simplicidade dos acontecimentos quanto à fácil interação com o público. Um mérito que vai principalmente pela atuação espetacular de Rowan no papel. Depois de tantas reprises na TV aberta e fechada, a gente pode ficar com a impressão de que a série teve um grande número de episódios e temporadas, da mesma forma que vários outros programas da época. Só que a verdade está longe disso. Sabe quantos episódios teve a série do Mr. Bean? Apenas 15! E todos foram lançados entre 1990 e 1995. Fora isso, o personagem apareceu em 2 filmes, um lançado em 97 e o outro 10 anos depois, em 2007. Nesse meio tempo, ele também fez esquetes, comerciais do Reino Unido e teve participações especiais em outras produções. O Mr. Bean só voltou a ter uma série própria em 2002 com o lançamento da animação do personagem. Essa animação durou até 2004 e foi retomada anos mais tarde. Só que nesse meio tempo, depois do lançamento de As Férias do Mr. Bean, uma pergunta ficou na cabeça dos fãs. Quando o personagem voltará à TV ou ao cinema? Olha, meu amigo, a resposta talvez não te agrade, já que se depender do ator, ao menos a versão live action não deve mais rolar. Em 2011, quando já estava com seus 56 anos, Rowan deu a entender que havia aposentado seu icônico personagem, explicando que a idade seria responsável pela decisão, dando um adeus ao amado Mr. Bean. Não é possível isso. Segundo ele, a questão de estar mais velho e interpretar um personagem por cerca de 20 anos fez com que a magia se perdesse um pouco. Nas palavras de Rowan, apesar de jamais dizer nunca, acredito que seja o fim dele. No, God, please, no! No! Já em 2018, o ator desenvolveu mais um pouco essa linha de raciocínio e disse que chega um momento em que você sente que já fez o máximo que você gostaria de fazer com ele. Maluco, que balde de água fria, hein? Mas calma, antes de dizer que o ator está sendo insensível com os fãs, segura um pouco porque a história ainda não acabou. Ainda em 2011, enquanto concedia uma entrevista ao programa Newsbeat da BBC, Rowan explicou que sempre considerou Mr. Bean como uma figura atemporal, praticamente sem idade, e que ele mesmo não gostaria de ver o personagem envelhecer. O que aparentaria se hoje ele interpretasse o papel, no alto dos seus 66 anos. Pensem como é importante esse personagem para ele e como os momentos de glória devem ter um lugar especial no coração do ator. Como o próprio Rowan disse, gostaria de lembrar do Mr. Bean como ele era há 5 a 10 anos atrás. A questão é que mesmo depois de ter dado essas explicações todas, os fãs continuaram com a esperança, já que ele mesmo disse, nunca diga nunca, lembra? E eu aposto que Rowan não pensaria 2 vezes em voltar se tivesse a história certa para uma nova aventura. Bom, os anos se passaram, o ator continuou com o projeto da série animada entre 2015 e 2016, fez um curta animado especial em 2018 e retornou para mais 26 episódios em 2019. Tudo isso fez com que os fãs do personagem voltassem a questionar em que momento Mr. Bean apareceria em live action novamente, já que de certa forma ele continuava vivo no mundo do entretenimento. Essa novela só teve um novo capítulo em 2016, quando Rowan deu a entender que havia desistido de aposentar de vez o personagem. Em entrevista à Rádio Times, o ator disse que não tinha planos de finalizar os trabalhos com Mr. Bean para sempre.
Eu nunca daria adeus a qualquer personagem. Sinto que ainda poderia interpretá-lo. Olha só que maravilha! A conversa surgiu quando Rowan estava promovendo a série Maigret, que tinha um ator no papel principal. Na ocasião, ele foi perguntado se essa passagem da comédia para uma história mais séria representava um adeus ao Mr. Bean. E bom, o ator ainda deu esperanças aos fãs mais ansiosos para um possível retorno no futuro. Só que quando essa questão voltou a ser discutida em janeiro de 2021, a resposta foi diferente, para não dizer desanimadora e chocante. Durante outro bate-papo na Rádio Times, Rowan estava falando sobre o sucesso da franquia e disse com todas as palavras que não gosta muito de interpretá-lo, se referindo ao Mr. Bean. Mas Rowan não disse isso à toa. Agora, com mais de 60 anos, ele explicou que tudo tem a ver com o grande compromisso de interpretar um personagem tão querido pelo público. E pensando bem, até que faz sentido. Se imagine no lugar dele. Sua criação é mundialmente famosa. Então pensem como seria entregar uma performance ou história que não agradasse aos fãs. Para você ver como as pessoas mudam de ideia ao longo dos anos, né? É verdade. Só que essa declaração não significou o fim das esperanças. Na verdade, Rowan disse que prefere interpretar o personagem só que nas animações, já que elas exigem um menor esforço físico, já que ele ajuda na criação da história e apenas dubla seu desenho animado. Desde que o Mr. Bean nasceu, uma das coisas que mais chamaram a atenção nele foi sua forma de se expressar. Afinal, para um personagem que não fala, as expressões faciais são extremamente importantes para passar ao público o que ele estava sentindo. É mais fácil para mim interpretar o personagem vocalmente do que visualmente, disse Rowan. Além disso, na ocasião, o ator ainda falou que nunca ficou surpreso com o sucesso do Mr. Bean e que é inevitavelmente engraçado assistir um adulto com um comportamento infantil. E é por causa desse sucesso que ultrapassa barreiras internacionais que eu acredito que o Mr. Bean ainda deva aparecer mais vezes nos próximos anos. Até porque, rufem os tambores, Rowan disse que não só estava fazendo uma série de TV animada com o personagem, como ainda estava desenvolvendo um filme animado do Mr. Bean. Vai dizer que essa novidade não aquece o coração. Eles estão deixando a gente sonhar. Se engana quem pensa que o ator não está atento ao que acontece no mundo online. Ele aproveitou a ocasião que falava sobre o seu personagem Mr. Bean para criticar uma cultura que foi bastante comentada no último ano, a do cancelamento. Considerando um perigo à liberdade de expressão, Rowan disse que esse comportamento é o equivalente digital de uma multidão da Idade Média que anda pelas ruas em busca de uma pessoa para queimar. O eterno Mr. Bean acredita que é importante ter uma ampla variedade de opiniões e que essa cultura, além de ser assustadora para as, digamos, vítimas, também o deixa com medo do futuro. Se Rowan pudesse escolher um culpado, o ator colocaria a responsabilidade nas costas das empresas responsáveis pelas mídias sociais. Ele diz que são elas que elaboram algoritmos cada vez mais sofisticados para que as pessoas na internet vejam apenas o que está de acordo com as suas opiniões, criando uma espécie de bolha social. E como o próprio ator falou, isso acaba criando uma visão binária e simplista da sociedade. Essa foi para quem achou que o ator não ficava de olho no que acontece na internet. Só que a discussão sobre isso eu deixo para vocês nos comentários. Eu estou aqui para falar sobre o Mr. Bean, ou seria Mr. Couve-Flor, como chegou a ser cogitado antes do lançamento do primeiro episódio. É o quê? Mano, já imaginou uma coisa dessas? Acontece que o nome do personagem só foi decidido depois da produção do primeiro episódio. Antes disso, ele basicamente não tinha nome. Era só um cara saindo de situações curiosas de maneiras absurdas. E entre os vários nomes que foram cogitados, sendo todos com referência a vegetais, acabou que Mr. Couve-Flor foi descartado. Ainda bem. E enfim, o Mr. Bean, ou Senhor Feijão na tradução BR, nasceu. E aí eu te pergunto, qual o nome completo dele?
Mister é senhor em inglês, então Bean é apenas o sobrenome do personagem, certo? Na verdade não. No filme Mr. Bean, mais atrapalhado do que nunca, o personagem se mete em uma confusão no aeroporto e é detido pela polícia. Quando o passaporte dele é mostrado na câmera, dá para ver que seu primeiro nome é nada mais nada menos do que Mister. E é claro que na sua foto do passaporte ele está fazendo careta, né? Mano, esse cara é demais. Mesmo sendo muito aleatório, é inegável que o personagem é realmente atemporal. Do início da década de 80, que foi quando Rowan apresentou um esboço do personagem, até os dias de hoje, o Mr. Bean continua sendo um grande ícone do entretenimento. E eu espero que a gente tenha novidades sobre ele muito em breve. Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Monark X que estão sensacionais. Vejam depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo.